Finalmente estreou a terceira temporada de 90 Dias do Outro Lado aqui no Brasil. E ela traz alguns casais que a gente já conhece muito bem. Na verdade, só tem duas grandes novidades, que são Ellie e Victor, e também Steven e Alina. Eu sei que nem todo mundo é bom de nome, né, de lembrar assim, mas a gente vai ter que ficar aí esperto para não confundir também com a estreia de Antes dos 90 Dias, né, que é aquela temporada que tem a maluca da Jasmine, inclusive eu já fiz o comentando do primeiro episódio, o místico Gratiluz, Fada Bela, né, a doida da Memphis, que vai se casar com Hamza, e outros surtados também. Agora pensa assim, quando tiver algum casal já conhecido, é o do outro lado, que normalmente segue os mesmos, né, e quando a galera estiver aí saindo do país para conhecer o outro pela primeira vez, é o Antes dos 90 Dias. E hoje eu vou trazer algumas curiosidades e alguns spoilers também sobre essa temporada que tem Cruella e Tufão, a Ari Bini, Jenny Sumit, por aí vai, né? Se você não gosta de saber o que vai acontecer antes de passar os episódios, melhor você mudar de vídeo, porque, né, vai assistir uma outra coisa para não estragar a sua surpresa. Mas eu vou fazer os comentários também, né? Essa semana deve sair o do primeiro episódio. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Considere também se tornar um membro aqui do canal para poder ter acesso a fofocas exclusivas. Ellie explicou por que ficou com Victor. A cena em que a Ellie, né, uma mulher muito bem sucedida e independente, também admite que ela foi traída pelo namorado colombiano, Victor, deixou todo mundo em choque. Para que uma pessoa vai vender o próprio restaurante e se desfazer da vida inteira, praticamente, sendo que nem pode confiar no mal acabado, né, no parceiro. Um site americano chamado Entertainment Tonight, ele conseguiu conversar com ela, né, para poder entender melhor o que fez ela tomar essa decisão. Primeiro, ela deu uma enrolada ali básica, disse que por conta da pandemia ninguém sabia muito bem como as coisas iam ficar, dando a entender até que ela meio que entendia os motivos da pulada de cerca do cara, né? Só que depois ela falou sério e mencionou também o fato do ex-marido dela ter falecido. Abre aspas, provavelmente perder alguém muito próximo de você muda tudo. Não sei, as pessoas lidam com isso de formas diferentes. Talvez alguns construam um muro em volta deles, o que eu fiz por um tempo. Mas também ficamos mais dispostos a apostar na fé, porque você nunca sabe. Se você encontra alguém com quem você quer ficar, então você tenta ficar com ela porque você não quer perder tempo, fecha aspas. Os americanos acharam que ela tá sendo extremamente inocente nesse relacionamento aí, até porque você vai ver a forma como o tal do Victor trata ela. Ela é que nem, inclusive, o cara, né? Ela é que nem o jamaicano lá, né? O Jay, que casou com a Ashley, ou o Cindy também da Tânia. Então, não tem um plano de vida, né? O rapaz não tem plano de futuro, não tem nada, sem eira nem beira. Forma um garanhão. O cabeludinho estranho da temporada até pareceu ser um cara meio doidinho ali no começo do programa, mesmo uma pessoa meio pros cocos, só que a gente não sabia que o buraco era bem mais embaixo. Ele ficava falando que não era um mormon comum, né, tradicional, que ele tinha feito sei lá o quê, mas a coisa é um pouco pior do que a gente imagina. No episódio Confissões, a baixaria rola solta e o Steven conta que ele e a Alina andaram brigando e que aí, coincidentemente, entre muitas aspas, ele recebeu nudes de umas 9 mulheres diferentes. E aí ele respondeu as mensagens delas, né, agradecendo, e até pediu mais. Ele disse que não mandou de volta, claro, o auge, mas enfim, mandou umas selfies, né, onde ele estava completamente vestido. E aí depois ele teve a cara de pau também de dizer que só fez isso para não trair a esposa dele fisicamente, abre aspas. Eu tenho muita energia para furunfar, então eu andava me reprimindo bastante. Seria mais fácil se eu achasse um jeito de não precisar reprimir tanto essas vontades e esses desejos. Por algum motivo, eu tenho vontade de fazer um trio. Eu disse isso pra Alina desde o começo, que era uma coisa que eu gostaria de tentar. Fecha aspas. A bestada da Alina disse que ficou confusa quando ela ficou sabendo dessa história do trio. E a ex dele, que se chama Vanessa, inclusive apareceu no meio do barraco pra contar que ele tava pegando geral quando tava lá na Rússia. Cruella e Tufão brigaram pela internet. Por falar em baixaria, Cruella e Tufão obviamente tiveram uma briga bizarra pela internet, mais uma, né, quando essa temporada aí foi ao ar lá nos Estados Unidos, já tem um tempinho. Quem assistiu ao primeiro episódio vai lembrar que eles ficaram separados durante um tempo e que o Corey, ele foi pro Peru. E aí lá ele conheceu uma mulher. E essa mulher se chama Jane. Só que, surpresa, a Jane gravou algumas cenas.
E ela vai aparecer, inclusive, no meio da temporada. Então, quando passou esse episódio aí da Jane, a Croevelyn deu um surto no Instagram. E aí deu a entender também que ela não sabia que a Jane tinha sido convidada para poder gravar, né, o programa. Abre aspas. Você nunca pode confiar em homem, nem mesmo nos que se fazem de bonzinhos, fingem ser mormons e falam de valores. Tenha medo de lobo em pele de cordeiro. É difícil assistir a esses novos episódios porque eles revelam o quanto esse cara mentiu. Ele jurou pra mim que só ficou com ela por alguns dias. Ele olhou nos meus olhos e jurou pelo pai dele, que já morreu. Ele jurou pela família dele e pelos nossos bichinhos. Me dá nojo. Fecha aspas. A Croevelyn afirmou que ele estava postando foto lá no Instagram com ela, né, com a Jane, aliás, com a Croevelyn, enquanto ele estava com essa tal dessa Jane aí. Ela até disse também que pediu divórcio e que a gente ia ver quem é o Corey de verdade nessa temporada. Isso lá na época da treta, né? Até porque curioso é que os americanos estavam na torcida para ele realmente voltar pro Peru e ficar com a Jane e largar a Croevelyn e a família insuportável dela para lá. E ele ainda respondeu também, na época da treta, pelo Instagram, né, com um textão falando que ele cometeu alguns erros mesmo, que um relacionamento internacional é muito complicado e que ele vai trabalhar, né, cada vez mais para ser a melhor versão dele. Aquele textãozinho de sempre. Esses dois, eles não tem um pingo de vergonha na cara, continuam assim, então ninguém dá muita bola para essa... Ninguém deu na época, né, muita bola para essa briguinha aí não. Ari fez com o Bini o mesmo que a ex. Desde a temporada passada, a Ariela, aquela loirinha lá que foi morar na Etiópia, sabia muito bem que o Bini morria de medo de uma coisa, que ela fosse embora do país levando o bebê e impedisse, obviamente, que ele convivesse com o filho. Até porque essa história já tinha acontecido com o primeiro filho que ele tem, né? Ele conta isso na primeira temporada e eu posso até fazer um vídeo depois contando mais detalhes, né, mais pra frente. Se você quiser, até comenta aí. Pois bem, na reta final da temporada, a Ariela resolveu viajar para os Estados Unidos com o Aviel, que é o filhinho deles, até porque o menino precisava passar por uma cirurgia, né? E aí o Bini não deu para ele ir porque ele não tinha, na época ele não tinha visto americano, e estava no meio da pandemia também. Então ele achou que, né, ela ia fazer o mesmo que a ex. E começou a enlouquecer, sair, curtir a vida, surtou. Teve uma suposta traição aí nesse caminho também, e a Ariela foi pro Quênia, em vez de ir pra Etiópia, e chamou o Bini lá, pra ter uma conversa séria. E aí ela deu um ultimato que ela nunca mais viveria na Etiópia, e que ela tava indo agora de vez mesmo pros Estados Unidos. Pelo menos ela, no meio desse rolo todo, ela pediu o K1 pra ele, e mesmo sem ter certeza, ela não cancelou o visto. Todos os casais estão juntos. Pra quem é da hashtag o amor venceu ou acredita na biscoitagem, dessa temporada aí tem 100% de sucesso, até porque todo mundo tá junto e casadíssimo. Inclusive, no último episódio mostra os casamentos e é um mais bonito que o outro, né? O da Jane, inclusive do Sumit, é o mais simples de todos e foi o grande xodó dos espectadores americanos. Eles são os grandes queridos, né, dessa 90 dias do outro lado. Contrariando todas as expectativas, ela e Victor também estão juntos e morando lá nos Estados Unidos. Ela retomou o restaurante dela e o Victor foi pelo K1, então ele ainda tá esperando autorização para poder trabalhar, né? Mas ele já avisou também que ele quer ser bartender e não quer trabalhar no restaurante, que é na verdade uma pizzaria, né, que ela tem. Kenny e Armando também estão juntos, vivendo lá no México, assim como o Tufão também está quietinho lá em Gabal com Dona Croevelyn. A Jane, ela foi vista viajando sozinha para os Estados Unidos há algum tempo e levantou até alguns rumores, né, de um possível término, mas parece que ela só foi lá, né, para poder participar do Confissões, até porque ela e o Sumit estão numa nova temporada, né, que está passando agora lá nos Estados Unidos. Aí o Sumit não foi porque ele não tem visto. A Ari e o Binian também estão lá nos Estados Unidos, estão vivendo juntos, e o Steven e a Alina se casaram, eles aparecem, né, viajando para todo lado lá no Instagram, mas eu suponho que atualmente eles estejam vivendo na Europa e não nos Estados Unidos. Você que já assistiu ao primeiro episódio, você achou que alguém daria certo aí de verdade? Quero saber qual foi a parte mais chocante, né, pelo menos do primeiro episódio aí, que você achou, que já assistiu. Tem lá no Discovery Plus, deixa sua opinião aí nos comentários. Antes de sair, deixe também o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.